Apareceu? Agora deu. Então tá, vamos lá. Então, olha só. A gente parou porque a Andréia perguntou, Jaciara, aqui o gama sub está 1, mas nos cálculos você considerou 2. Por enquanto, aqui vocês estão vendo 1, vamos considerar 2, porque mais lá no finalzinho é que tá, eu explico para vocês que na realidade, o gama sat, na realidade, é o peso específico da água, mais o peso específico do gama sub. Vou confundir. Eu vou ter que acrescentar mais um aqui, tá? Então, aqui, imagine que é um 2, tá? O gama sat. Porque o gama sub é o gama saturado menos peso específico da água. Então, eu não mostrei isso para vocês. Por isso que eu estou pedindo aqui na camada D, o peso específico, onde vocês estão vendo peso específico sub, vai estar escrito, imagine, está escrito o seguinte, peso específico, gama sat igual a 2. Essa camada tem um gama sat de 2, tá bom? Então, se eu for calcular minha tensão aqui no ponto B, você tem uma camada, olha só, o que tem em cima do ponto B? Você tem uma camada de areia que tem 1,5 m com 1,7 de peso específico. Você tem mais uma camada de areia saturada que possui 3 metros e um peso específico de 2,1. E no ponto D também você tem mais a camada de argila que tem 3,6 metros e tem um gama sat de 2. Vamos lá no ponto D? Aqui no ponto D. Esse sigma total de 8,85 é o valor aqui. Tensão total é o quê? O peso de tudo. Solo seco, solo saturado, solo submerso, independente do do gama, se é saturado, se é submerso, é o gama com tudo que tem aquele solo. Então, a gente calculou o peso específico, a tensão total aqui no ponto C, aqui, ó, a tensão total deu aqui, ó, 8,85. Quando eu vim calcular de novo a tensão total no ponto D, eu nem preciso calcular essas duas camadas. Já está escrito. O que eu fiz? Repeti 8,85 mais 2 vezes, tá? Que é o peso específico que eu falei para vocês, vezes a espessura dessa camada. Ó, 2, que é o peso específico, vezes 3,6, que dá 16,5 toneladas força por metro quadrado. Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Ok? E a poropressão? Gente, poropressão, não esqueçam. Poropressão, imagina que você está numa piscina e que você mergulha. À medida que você mergulha, a poropressão, então, imagine que você está a 2 metros, mergulhou 2 metros. Esse 2 metros não é a relação de você até lá a superfície da piscina? Isso é a profundidade, né? Se eu pegar essa profundidade que a gente vai chamar de coluna d'água e multiplicar pelo peso específico da água, que neste caso é 1, tá? Você vai saber qual é o valor da pressão neutra ou poropressão. Olha só, no ponto D, qual é a profundidade que eu estou a partir daqui, do nível d'água? No meu caso, eu citei a borda da piscina, né? Então, qual é a distância? A distância está aqui. O meu nível d'água, né, representado aqui, vai ser essa distância aqui, ó. 3 até o ponto D. Até o ponto D, você tem 6,60 metros. Então, você pega 6,60 metros e multiplica por 1. Dá 6,6 toneladas força por metro quadrado. Esse foi a grande sacada do Terzaghi, foi pensar o que o solo realmente sente é o quê? É o peso de tudo menos a atuação da poropressão. O peso de tudo é a pressão total menos a poropressão. 16,05 menos 6,6 é igual a 9,45 tonelada força por metro quadrado. Não é tranquilo? Professora, se eu tivesse mais umas 4 camadas, eu ia somando
essa altura da coluna dessas 4 camadas para calcular essa poropressão? Exatamente, sempre vai ser a distância do ponto que você quer até o NA. Se tiver, uma camada de 100 metros para baixo, qual é a sua poropressão? Vai ser lá dos pontos que você está a 100 metros de profundidade, vezes o peso específico da água, que nesse caso é 1. Mas seria 100 toneladas de força por metro quadrado, porque está nessa unidade, tá? Que é 10 kg kPa, tá? Tá certo? Bem, isso aqui é o cálculo das tensões. Agora, se eu pegar e resolver plotar esses pontos todinhos aqui, eu chamo de diagrama de tensões. Ó, ele veio aqui, nada mais fez do que colocar, ó, 2,5, pressão total, 8, ó, no ponto A, ó, o ponto A, né, zero, tudo, começou aqui do zero. No ponto B, tá, que a tensão total vale quanto? 2,55. Ponto B, ó. Tensão total vale 2,55. No ponto C, a tensão total é 8,85. 8,85. No ponto D, tensão total é 16,05. Correto? Agora, vamos ver aqui a tensão efetiva. Tensão efetiva. No ponto A, ela vale 0. Tá aqui. No ponto B, tensão efetiva, como não tem pressão neutra, né? Porque aqui eu não considero, eu acabei de falar que pressão neutra, por pressão, é sempre a distância do nível d'água até o ponto que eu quero analisar. Mas o ponto B não está bem em cima do NA, tá? Então não tem nível, é zero essa distância. Né? Se é zero, quando eu for calcular a minha tensão efetiva, que é total, a pressão total menos a poropressão, olha só, aqui é zero, né? Então, tensão efetiva é igual a poropressão. Se eu apontar aqui, ó, os dois estão no mesmo ponto, no ponto B. No ponto C, vamos lá para o C. No ponto C, tensão total é 8,85. Olha aqui, ó, ponto C, 8,85. Tensão efetiva é quanto? 5,85. 5,85. Tá certo? O ponto D. No ponto D, esse ponto aqui, aí eu vou lá para os cálculos do ponto D. Tensão total, 16,05. 16,05. Tá? E por tensão efetiva, 9,45. 9,45. Aí está aqui mostrando que a diferença entre a pressão total e a pressão efetiva vale quanto? Essa diferença aqui é a poropressão. Tá certo? Todo mundo entendeu? Então, vamos fazer um próximo? E, gente, eu vou dar um intervalo de 2 minutinhos. Vocês, assim, a direção pediu que a gente parasse, tá? Mas vamos parar 5 minutos? Só? Dá para vocês? Só para beber uma água? Vamos sim. Ótimo. Tá bom? Então tá, eu volto daqui, tá? Eu vou deixar a tela aqui mesmo, assim, tá? Se vocês quiserem até começando e fazendo exercício, eu agradeceria. Já volto.
Turma, eu já cheguei. Se vocês quiserem. Professora Dorine. Oi? Professora, já estou aqui também, viu? Não estou aqui. Tá bom. Iniciar por mim, professora. Falta o André e o Douglas. E eu tô aqui, já até Eu já acabei estou o aqui também, eu exercício estou já. fazendo o meu. É, já Já? até acabei. Já, ué. Ô, gente, vocês sabem por que quando eu dei a fórmula, atenção, eu falei o seguinte, resumindo, o que eu falei agora. Eu falei que todas tanto as propriedades de resistência, deformação, elas são, todas são analisadas em função das tensões efetivas, da tensão efetiva. Então, olha só, por que quando chove, geralmente você tem deslizamento? Por quê? Se vocês olharem aí a fórmula, eu disse para vocês que tensão efetiva é a tensão total menos a poropressão, né? Então, a poropressão é um elemento que diminui a resistência efetiva. Se a minha poropressão aumenta muito, o que ela pode acontecer? Como ela diminui a minha tensão efetiva, ou seja, o contato entre os grãos e os grãos, o deslizamento ocorre porque essa pressão ela aumenta tanto, esse volume de água, que de repente ela pode zerar, ela se igualar, ficar muito próximo da tensão total, que é o peso daquela camada ali de solo. E aí o que acontece? A tensão efetiva zerar. Se a tensão efetiva zerar, significa que não existe mais contato, não existe mais pressão no contato entre os grãos, tá certo? É como se imagine ela estivesse carregando tudinho, eles estão ali, mas não estão passando pressão. Se a tensão efetiva vai a zero, você não tem resistência. É por isso que geralmente ocorre na época de chuvas o deslizamento. É porque a parcela de água, a pressão neutra fica muito alta. E como a tensão efetiva é função, né, da pressão da água, da pressão, se ela aumenta muito, ela leva a tensão efetiva a zero. Por isso que desliza. Tá certo? A tensão efetiva ela é responsável pela resistência ao cisalhamento. Cara, Sim. tem a ver também com o grau de umidade do solo, né? O grau de saturação, né? Com grau de saturação, deixa eu te falar. Tem a ver quando você tem o problema de capilaridade, que é a aula que a gente vai ver. Esse problema aí de grau de saturação está muito aliado à capilaridade. E, inclusive, a capilaridade é assim, quando você tem, por exemplo, um talude, né? E, principalmente, esses valores de capilaridades, a água, né? Ela está dentro dos poros do solo, como se fosse igual, eu digo que é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha não sobe pelas paredes? A água, ela sobe, mas o que é que acontece? Um lado da mãozinha dele pega um grão, e o outro lado, o lado direito, se encosta no grão da direita. E o lado esquerdo se encosta no grão da esquerda. Então, é como se ela puxasse o solo. Entende? Então, ela dá o que a gente chama de uma coesão aparente. E essa coesão aparente, ela é muito grande em solos argilosos, a parcela dela. Tanto é que tem certos lugares, quando eles estão fazendo, aqui ocorre muito em Minas Gerais, quando eles estão fazendo, às vezes, aquelas minas e que está fazendo escavação, né? E que não está no período de que não tem chuva, eles fazem a inclinação do talude mais íngreme. Por quê? Porque eles sabem que aquele solo é argiloso, que eles sabem que não está chovendo, então a atuação dessa capilaridade te gerando uma coesão maior, e a coesão é uma parcela de resistência do solo, tá? Então, o que é que acontece? Aí ele dá mais resistência. É aí nesse sentido que ela trabalha, tá? Com a saturação do solo. Porque se você satura esse solo, você perde essa resistência, entendeu? Então, ela está interligada com essa tensão efetiva dessa forma.
Jaciara, desculpa te atrapalhar de novo. O Luciano tá pedindo para te avisar que tá dando interferência no seu microfone aí. Tá dando mesmo mau contato aí, alguma coisa. Melhorou? Não. Meu Deus do céu, não sei o que é. Parece que tá dando tipo uma microfonia, sabe? Dá uma interferência, fica parecendo É tipo um cabo mal conectado. que zzz. Eu vou mexer aqui no cabo para ver se Tipo televisão antiga. combinou tudo. Televisão antiga, professora antiga. Não, Ai, que horror! não, é o barulho da televisão antiga, tá? Tá, ó, vê se melhorou aí. Eu tô tentando ajeitar aqui esses cabos. Da próxima vez eu vou ter que usar um computador mais possante. Melhorou? Melhorou. Tô ouvindo bem, viu, professora? Ah, Agora tá bom. melhorou. Agora melhorou. Olha só. Então, a resistência do solo, né? A gente vai ver aí na frente. A resistência do solo, ela é muito ela é função dessa tensão efetiva. Maior uma tensão efetiva, maior resistência do solo, maior esse contato. Tá certo? Professor, Sim? deixa eu te perguntar uma coisa. A gente diminui essa tensão, essa água, no caso, né, da umidade, da tensão efetiva, exatamente porque quando tiver o adensamento da estrutura não ter recalque? É por isso? Não, Seria esse não, o motivo? não. Na natureza, né, tem um comportamento. O solo tem o nível d'água ali, né? Ela Porque ele tem que também ajuda, né, na sustentação, no caso. No caso da argila, por exemplo, que demora liberar a água, mas uma hora ela sai, é porque a gente diminui ele aqui no cálculo, é por isso que eu estou perguntando. Não. Essa é uma forma de calcular só a tensão que está atuando nos contatos. E isso que você falou é realmente o que acontece. Quando você tem um solo argiloso, tá? Logo aqui no início da aula, eu mostrei que a água, cada partícula de argila, ela atrai a molécula de água, mas elas ficam muito presas ali. Quando você carrega um terreno que é um solo argiloso, né? Mole, o que acontece? Em princípio, quem recebe toda a carga é a água. Só que ao longo do tempo a água diz, olha, não me pertence essa carga. Essa carga pertence ao grão. Aí o que acontece? A água começa a sair lentamente. Uhum. E aí o solo vai adensando, tá? E o solo vai adensando, mas por quê? Ela recebe, em princípio, essa água, tá? Mas é um outro estudo, é sobre um outro prisma que a gente vai ver, tá? Tá. A tensão efetiva, veja só, nesse exemplo que eu estou passando aqui para vocês, do ponto A até o ponto B, eu não tenho poropressão, eu tenho água aí? Não, olha o Não Na é para zero. o ponto B, então é zero. Então, nesse ponto aqui, né, nessa camada toda, do ponto A até o ponto B, a tensão efetiva é igual à tensão total, porque você não tem água. Entendeu? Entendi. Quando vai falar assim, no ponto B, olha só, no ponto A, vocês já fizeram o exemplo? Aí a gente vai virar, acho que está feito aqui. Tá, aqui está feito. Eu peguei lá, olha aqui, ó, no ponto A. No ponto A, aqui, não tem nada em cima do ponto A. Eu não tenho água, eu não tenho camada nenhuma, então, olha só, profundidade é zero, tensão total é zero, poropressão é zero, tensão efetiva é zero. No ponto B, nesse ponto B, como é o seu nome, você que falou agora? Eu não reconheci. Vanderlei, no ponto B, era isso que eu queria te mostrar. A tensão efetiva, pelo fato de não ter água, vai ser igual à tensão total. Quer ver? Olha só. No ponto B, aqui, olha só. Qual é a profundidade? Tá? E está colocando aqui em termos de profundidade. Tá? 2,8 metros. 2,8, ó. Então, 2,8. Qual é o peso específico? 16,8. Aí ele pega 16,8
vezes 2,8, dá 47. Quanto vale a poropressão? É zero. Olha só, tensão efetiva é a total, né? Tensão total menos a água. Viu como a tensão efetiva é 47 e a tensão total é 47. Por quê? Porque aí você não tem água. Uhum. Tá? Então, a tensão efetiva é igual à tensão total. E a resistência, ela é dada pela essa tensão efetiva de um solo. O que eu falei para vocês é o seguinte, veja só, agora imagine que o ponto B está nesse mesmo ponto, mas que o NA suba e vá aqui para o ponto A. Então, eu quero calcular o ponto B. Ok? Gente, vê se vocês conseguem me acompanhar aí. Eu vou aqui para o ponto B. Tensão total vai ser 45, 47, mas a poropressão não vai ser mais zero, porque eu subi esse ponto aqui. Vai ser Tá? 2,8 menos 47. Vai ser, não, 2 vai ser quanto? Qual é a unidade aí? Vai ser 10, tá? Porque aqui é quilonewton por metro cúbico. O peso específico da água nessa unidade é 10. Então, vai ser 10, aqui vai ser 10, né, que é o peso específico da água, vezes 2,18, vai dar 28. Aí ficar 47 menos 28. Menos 28. Aí a tensão efetiva, sim, vai ser 47 menos 28, que vai dar 19. É, isso mesmo. Então, você viu como a tensão efetiva, ela diminui a atuação da água. É por isso que o talude cai. Por quê? Porque se a água aumenta muito, ele diminui a tensão, né? Os pontinhos, vocês conseguem imaginar cada grãozinho se tocando, mas eles estão se tocando com tensão. Há uma pressão ali, tá? Tá um pressionando, tensionando o outro. E aí, quando a água sobe, o que acontece? Essa tensão, eles podem até se encostar, mas não tem pressão neles. Então, não tem mais resistência ao deslizamento. Então, ele pega e escorrega. Por isso que lá escorrega. É a mesma coisa quando, lembra que eu falei de você rebaixar um NA? Voltando agora no NA. Agora eu subi. Aí, o NA fui para o ponto A e mostrei que a minha tensão efetiva diminui. Correto? No ponto B? Uhum. Agora, se a gente for analisar o mesmo ponto B e considerar o NA aqui, no ponto B mesmo, olha só, não é 47? Imagine, a sua casa estava acostumada a 19. Quando o NA estava aqui no ponto A, ela estava acostumada a 19 kN por metro quadrado. Quando você rebaixou o seu NA, olha a sua tensão efetiva aqui, ela aumentou. A partícula que antes sentia, estava acostumada com uma tensão ali, de repente aumenta muito a tensão. E aí o que pode acontecer? Ela se rearranjar. E no que ela se rearranja, o que é que acontece? Ela adensa um pouco, né? Diminui o volume e a sua casa que está com a fundação em cima desse solo que se acomodou, Vai recalcar. ele recalca, É. tá certo? É por No isso caso, que a compactação. compactação, vamos logo entender. Compactação é a saída de ar. Isso. Os Adensamento vazios. é a saída de água. 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 Foi a água que mexeu, então ela adensou. Né? Isso mesmo. Tá bom? Beleza. Essa diferença acontece muito aqui na região da Pampulha, para quem mora na orla da lagoa, porque o nível d'água lá, ele altera muito durante o ano. Então, as casas lá vivem tendo muita trinca. Varia, né? Variação, né? Lá é uma variação muito grande. O ideal é porque deve ser fundação rasa algumas lá. Porque o que acontece, se fosse a profunda, quando você se coloca num solo, a ponta da estaca mesmo, você atinge camadas mais profundas, não tem tanta essa variação. Agora, quanto é fundação direta, geralmente dá esse probleminha mesmo. Dá umas fissuras aqui, acolá. Lá fissura demais. Nossa. Por causa da variação do NA, deve ser grande ali. Uhum. Ok, gente? Então, vamos ver aqui, vamos resolver esse problema aqui. No ponto A, todo mundo é zero. No ponto B, ele colocou aqui em função de profundidade, né? Vai ser 16
0,8 vezes 2,8 dá 47. Poro-pressão. Aqui não tem poro-pressão, né? Porque o NA a gente está bem em cima do NA. E sempre vou lembrar, a poro-pressão sempre é a distância do ponto ao NA, ao nível de água. E nesse caso aqui é 0. Está em cima do nível, então é 0. Aqui 0. Tensão efetiva é a 47 menos 0. Então, a tensão efetiva é 47, tá certo? E no ponto C? Olha só, o ponto C ele tá 6, né? Então, ele vai pegar essa total aqui, ó. Ele calculou aqui 47 mais peso específico, 21 vezes... Gente, tá a 7 metros, mas a espessura dessa camada aqui de argila, que tem esse peso específico de 21, quanto vale? É 7 menos 2,8, que dá 4,2. Fazendo essas contas aqui, 21 vezes 4,2 mais 47, dá 135,2. Todo mundo achou esse valor aí? Então, vamos ver. Poro-pressão. A poro-pressão é o que? Sempre, não esqueça. É do ponto até o nível d'água. O seu ponto C, qual é a distância do ponto C até o NA? É a espessura dessa camada, né? Que é 4,2. Então, vai ser 4,2. O 10 o peso específico da água, só que em que? Kilonewton por metro quadrado. Agora era 1 tonelada força por centímetro cúbico, né? E agora, centímetro cúbico, só confirmar aqui, gente. Metro cúbico, tá. Acho estranho, muito alta, né? E aí, 42. Sim, aí dá 42. Quanto é a minha tensão efetiva? Tensão efetiva vai ser 135, total, menos poro-pressão, 93,2. No ponto D, é o mesmo cálculo. Olha só, o ponto D, ele está aqui. É um silt que tem um peso específico de 17, e essa camada tem uma espessura de quanto? 2,5, né? Tensão total. Tensão total, tá aqui, né? Peso específico, peso e espessura. 21, não, aqui. 17, que é o peso específico do solo, né? Vezes 2,5, 177. Essa tensão aqui a gente já tinha calculado no peso C, 135. Olha ela aqui, repetiu. Ele não colocou, né? 135, nós somos direitinho. 135,2 mais esse valor aqui dá 177,7. Poro-pressão. Poro-pressão é a distância do ponto até o NA. A distância daqui para cá, né? Dá o que? 9,5, 4,2, né? Mais 2,5, 6,7? Deve ser isso. Poro-pressão aqui, tá? Eu poderia fazer essa direto, mas o que foi que ele fez aqui, gente? Ele fez daqui, e aí depois, prestem atenção aqui, ele pegou só esse pedacinho, ó, ele pegou 10 vezes 2,5, tá? Não gosto de fazer assim porque complica às vezes o aluno. Eu gosto de fazer essa distância mesmo, ó, a distância do ponto até o NA. Do ponto D até o meu nível de água, eu tenho 6,7 metros. 6,7 vezes 10 dá 67. Tensão efetiva é a tensão total menos a poro-pressão, tá? Então, tensão efetiva, é preciso que vocês sempre... A tensão efetiva, ela é que realmente o solo sente. O solo, cada grãozinho sente essas tensões, né? Que ela é analisada como sendo tensão total menos poro-pressão. Ok, gente? Tranquilo? Beleza. Beleza? Mais um exemplo. Vamos fazer mais um. Fica bem bonitinho. Esse aqui eu não tenho feito os valores. Vamos lá fazer os valores aí? Dou uns 2 minutos, 3? Beleza. Beleza aí? Voltou, peraí.
Gente, vocês estão fazendo? É para fazer em cada interface, tá? Eu estou fazendo. Na cota 0, na cota 4, 7 ou menos 4, porque eu já falei, esse menos 4 é só é só indicativo, né? No sentido que está caminhando no sentido da profundidade do solo, né? Eu estou fazendo também, professor. Douglas, Também estou fazendo. Luciano, Natália, Ítala e... Deixa eu ver. Estou fazendo. Gente, tá dando microfonia aí? Tem hora que parece que está vindo além. Parece uma voz, uma coisa vindo de outro universo. Olha, velha, tudo bem, me chamarem, mas do além, não. Aí já é sacanagem. Não, eu vou gravar Boa. para você ver, eu vou gravar com o celular para você ver o tanto que é esquisito, sabe? Parece aquele... Parece que vem um negócio metálico, sabe? Eu sei. Tipo um campo magnético, assim. Uhum. É uma coisa, a sensação estranha, né? Eu sinto mal quando eu ouço esse tipo de voz. Ai, que coisa horrível, dá medo. Não, mas não é a sua voz. Vem junto com a sua voz. Não é você, não, Jessiara. Não é tipo uma interferência do microfone. Engraçado, menino, porque eu já troquei 2 microfones. Vou ter que comprar um novo. E esse é bom. Bem que a minha dizem que o Beats já foi melhor, né? A Beats, né? A Beats. É Beats. Será que a Natalita tá aí? Ela tá falando que a internet está uma bênção dela. Vamos lá, gente? Vamos lá. Se eu for fazer uma análise aqui no DNA. O som voltou a ficar Nível ruim. d'água, tá? Voltou? É a posição do meu microfone. Está dando microfonia. Melhorou? Melhorou. Pronto, deixa assim, não mexer em nada aqui. Melhorou? Tá coisa que eu nem vou mais me mexer. Então, é aquela história só, né? Meu NA tá aqui. Aqui a minha tensão de cara total. A minha tensão total vai ser igual à minha tensão efetiva. Aliás, aí é 0 para todo mundo, né, gente? Falando besteira aqui. Tensão efetiva aqui é 0, tensão total é 0, porque o NA tá aí também. Então, tudo é 0. Olha aqui no diagrama. Todo mundo saindo do 0, né? Bem, a 4 metros de profundidade, você tem aqui tem a espessura da camada de argila orgânica. Ela tem 4 metros de profundidade, né? Então, você vai pegar 4
vezes 15 vai dar 60. Pressão total. Tensão total. Poropressão vai ser 4 vezes 10, correto? Por que 4 vezes 10? Porque se eu estiver analisando aqui a 4 metros, né? A poropressão vai ser quê? A distância do 4 até o 0, já que o meu NA está lá no 0. Então, vai ser 4 vezes 10. O peso específico da água, aqui em kN por metro cúbico, vale 10. Então, vai dar 40. Então, vai ser 60, né? Professora, Oi? como que você faz esse cálculo aí sobre o peso específico da água, por favor? Que você achou dessa? Não, meu filho, isso aí a gente é calculado já tem, a gente já tem. É sempre 10 nessa Ah, unidade. sempre é 10, é padrão. É padrão, Beleza. É quando ela vale. Né? Se foi em tonelada força, ou se É foi... uma tonelada força por metro cúbico, né? Peso específico, Aí tem que peso sobre converter, volume, né? Aí é aquela história, né? O peso específico da água é igual à densidade, né? Tem aquela formulazinha que agora eu não consigo raciocinar, mas eu sei, posso até vezes passar a para você. gravidade, vezes 9,8. Aí a gente arredonda para 10. Para não ficar trabalhando com 98 ou 9,8, né? Mas porque, assim, peso específico é o quê? É massa, né? Peso é peso sobre volume, né? Então, ou então é a densidade, que é o ρ, né? Vezes a gravidade, vezes o G. Pois é, vezes o G. Mas Então, normalmente a gente a considera água, 10, né? a gente Agora, para 1, né? só, E a gravidade 9,8. 9,81, né? Só tem que lembrar, assim, e geralmente, só por questão mesmo, só vou, por curiosidade aqui, né? Geralmente a densidade é igual ao peso específico, a massa específica é igual ao peso específico, isso a 4 graus, né? Depois tem uma variação muito pouca, né? Mas tem. Então, tá? Então, é aquela história, né? 1 litro de água vale 1 quilo. Porque massa é igual a volume, peso é igual a volume. Tá? Então, vai ser sempre 10 quilos Ok. por metro cúbico, por uma tonelada. Mas aí sempre eu vou colocar, sempre vocês dão uma olhada, hoje em dia não. Hoje em dia eu acho que já não existe muito essa coisa de você gravar certos valores, né? Melhorou para vocês? Alô? Melhorou. Tava um barulho estranho aqui. Ah, mas tá, continua. Mas Então, tá dando para levar. olha aí. Poropressão, então, tensão efetiva aqui vai ser 60 menos 40. Confere todo mundo? Que dá 20 kPa. Uhum. Que é quilonewton por metro cúbico, né? Mesma coisa. Correto? E aqui no ponto, na cota menos 7. Na cota menos 7, tá? Vai ser a tensão total. Vai ser o peso dessa camada mais o peso dessa. A gente já calculou até aqui. Correto? Que é 60. Agora eu vou colocar 60 mais o quê? 7 menos 4 tem 13. Então, tem uma camada de 3 metros de areia fina argilosa. Então, eu vou pegar 3 metros vezes o peso específico dela. 3 vezes 9, né? 27, vai, né? Mais 3, 2 dá 57. 50, 3 vezes 7, 27. 57, né? Isso. Tensão total é 57, correto? E a poropressão? Não, aí é 60, né? Mais 60, tá certo. Mais 60. 117. Dá 117, né? Eu tô aqui sem eu falei para você, mas tô aqui sem a minha calculadora. Não, tô com ela, mas aqui. Você não escreveu aí do lado? Não, tá? E aí? Então, vai ser 117 menos a poropressão. A poropressão vai ser quanto? Sempre é a distância de onde eu quero analisar 70. até terminar. 70, porque vai ser 7 vezes 10. 70, né? Então, vai ser 117 menos 70, né? Dá 47, tensão efetiva. Ô, gente, a gente podia ir olhando aqui, ó. Esses gráficos me dão aqui, né? Olha. 117. Tensão efetiva vai ser 47, correto? Aqui. Tá? A 15 metros.
tudo de novo. A 15 metros vai ser quem? Aqui que deu 60. 117. Não, é a tensão efetiva, é a total que eu quero. É a 117, né? É do último. 117 mais 17 vezes 8. 15 menos 7 dá 8. Dá 8. Então, tem uma espessura, tem uma camada de argila 8 cintosa vezes. que tem 8 metros, que tem vai ser 8 Isso. metros vezes 17. 17 mais 117. Mais 117. 253. Então, vamos ver aqui no gráfico. Olha aqui. Tensão total. Olha aqui. 253. Tá certo? Tensão total. Poropressão. Facinho, né? 150 É 150, né? menos 255. 253. 100. Gente, não tem como errar tensões geostáticas. Tensões geostáticas é tudo isso. É só isso. E você entender que qualquer coisa que você mexa na tensão, ela você vai interferir na resistência, você vai interferir na deformabilidade do solo, tá? Agora, eu vou fazer uma pergunta eu vou pedir um favor para vocês. Eu vou pedir para vocês colocarem aqui, calcularem aqui, quanto vale, qual o valor, façam essa questão aí. Se eu quiser colocar aqui uma camada de 2 metros, 3 metros de água, aqui nesse exercício, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, eu quero que se calcule a tensão efetiva aqui nesse ponto, tá? Aqui nesse ponto, se eu colocar uma camada de 3 metros de água, quanto vai ser a tensão efetiva aí? Entenderam? Não. Você está Também não vendo? entendi, professor. Você está vendo? Vocês estão vendo o NA aqui? Tô. Imagine que eu suba esse NA, e aqui ele tem uma altura de 3 metros, tá certo? Mas aí você vai subir ela no ar, só uma coluna d'água. Não, imagine que eu crie uma camada de água. Aqui isso é um lago, imagine que é um lago. É um lago. Ampliando o lago. É um lago com solo todo 30 submerso. quilonewtons por metro quadrado, não é não? E aí, eu tenho uma camada de água, né? A lâmina de água tem uma espessura de 3 metros quadrados. Eu quero que vocês calculem para mim quanto é a tensão efetiva bem aqui, nessa interface entre a minha lâmina d'água e a minha argila orgânica. Essa lâmina d'água tem 3 metros. Façam aí o esquema. Tá vendo essa parte aqui azulzinha? Aqui, imagine que isso aqui tenha 3 metros. Está fora de escala, tá? Quanto é que vale a tensão efetiva aí, aqui nesse ponto que vocês estão olhando na tela? Vocês estão vendo o mouse, não estão? Subiu. Sim. Aqui. Quanto vale a tensão efetiva? Eu quero que vocês calculem a tensão total e a poropressão. Vamos ver. A poropressão é 30. A tensão total é o peso de tudo. Se você tiver uma camada de água, ela pesa, não pesa? A água pesa, né? Então, vai ser 3 vezes 10, né? Porque a espessura da camada de água é 3 metros, eu falei para vocês. 3 vezes 10, 30 quilonewtons por metro cúbico, correto? Uhum. E a poropressão vai valer quanto? Zero? Não, poropressão é do ponto que você quer até o NA. Onde é que está o NA? Eu falei que está nessa camada de 3 metros. Fala no 3. Então, vai ser 3 vezes 10. Deu 30. quanto? 30. A Quanto é tensão que efetiva fica 0, né? 0. Zero. Vocês já observaram que no oceano, quando os peixes estão lá mexendo, a areia é fofa? É por causa disso aqui. O que eu quero falar para vocês, eu só exemplifiquei agora, né? Por isso que embaixo do oceano a gente acha areia fofa. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: no solo sentir, tem que haver um aumento de tensão efetiva. Antes a gente não calculou a tensão efetiva aqui, não deu 0?
Eu coloquei 1 metro de coluna d'água, 3 metros de água, a tensão efetiva ficou 0. Se eu colocasse 10 quilômetros de coluna d'água, a tensão efetiva ficaria constante. Isso significa dizer o quê? Que para o solo sentir, tem que haver uma variação de tensão total nele. Ou uma variação da tensão total, ou uma variação da poropressão. Se as duas variarem ao mesmo tempo, ou uma diminui da outra, a tensão efetiva não se altera. O solo não sente isso. É por isso que lá no fundo do mar, a tensão efetiva é 0. Embora tenha aquela camada enorme de água, né? Aquelas fossas marianas, são 800 metros de profundidade. É isso. São 11 quilômetros. São 11 quilômetros, né? Você tem uma profundidade de 11 quilômetros. E você chega no fundo do mar, você pisa, a areia ela não é compacta. Ela é fofa. Por quê? Porque a tensão efetiva ela é 0. Para que você tenha, o solo sinta, o grão lá sinta alguma coisa, ou você varia a tensão neutra, tensão total, ou você varia a poropressão. Se as duas variarem ao mesmo tempo, como uma soma e a outra subtrai, né? A poropressão ela subtrai, o que acontece? As duas se crescem na mesma proporção, uma anula a outra. E aí a tensão efetiva vai sempre ser igual a 0. Tá? Às vezes acontece deles te pedirem a tensão efetiva bem aqui e coloca uma coluna d'água de 100 metros. Vai ser 0, por quê? Porque se você estiver aqui nessa situação, aqui, ó, colocar 10 metros de água, a tensão total vai ser esses 10 metros de água vezes o peso específico, vai ser 10 vezes 10, vai ser 100, aí você menos a poropressão, vai ser desse ponto que você quer analisar até os 10 metros, vai ser 10 vezes 10, tá? Tá? Entenderam essa coisa assim? O grão ele tem que sentir alguma diferença. Se a tensão efetiva não variar, ele não varia. Se você fizer alguma modificação, o solo tem que variar. E um exemplo que eu dou para vocês, que é clássico, todo mundo sabe, que é por isso que a água no fundo do mar, ela é areia, ela é fofa, você encontra areia fofa lá. Por quê? Porque para ela deixar de ser fofa, ou se você encontrar em outro estado que seja compacto, para ela mudar do estado dela, que ela se encontra atual, tem que haver uma variação efetiva, ou da poropressão, ou da tensão total. Tá? Bem, mas tem uma maneira mais fácil da gente calcular, fazer todos esses cálculos. É usar o meu gama sub. Gama sub. Ô, Andréia, ainda há pouco você perguntou ainda há pouco, né, sobre o gama sat, né, o gama sub. Ó, o gama sub é o gama sat menos o peso específico da água, tá? Isso é uma formulação que eu coloquei aqui, porque realmente aqui não tem como a gente, não vou deduzir nenhuma fórmula, tá, gente? Se vocês quiserem, eu indico um livro que tá bem, porque realmente, senão a gente ia perdendo um tempo aqui, uma coisa que dá pra gente pegar, né, mais fácil. Enfim, o gama submerso é o peso específico do solo saturado menos o peso específico da água. Olha só essa situação aqui. Por que é isso? Aqui, ó. Você tem duas situações. Você tem um reserva, aqui você tem uma barragem e aqui você tem água, né? Esse lado aqui é o lado montante, né? Esse lado é o montante que a gente fala e aqui é um lado jusante. Quando você tem uma barragem, né? No caso é uma barragem de terra, se instala uma rede de fluxo aqui, né? Então, esse solo aqui, a gente diz que é submerso. O solo submerso, ele é o quê? Olha só, você tem o peso específico do solo. Ai, meu Deus, cadê minha seta? Aqui. Você tem o peso específico do solo, tá? Atuando para baixo, porque peso atua para baixo, né? Situação da gravidade puxando, menos a poropressão, menos o empuxo da água, né? Então a gente chama de gama submerso. Tá vendo? Aqui a água aqui tá toda submersa, ó, aqui o INA. Essa linha freática que a gente chama, né, é uma linha d'água mesmo. Então, o solo está submerso.
Mas imagine que a gente rapidamente esvazia o teu reservatório. Percebeu que aqui esvaziou, o solo está saturado. Porém, não há atuação do empuxo. Por que não tem atuação do empuxo? O nível d'água está aqui embaixo, amigão. O seu solo está com gama sat. Os poros estão todos preenchidos com água. Porém, você não encontra mais com essa força do empuxo aqui. Então, o solo gama sub, tá? O gama sub, ele é quem? Se a gente olhar só aqui nessa figura, ele é o gama sat menos o empuxo. São duas forças contrárias. O empuxo está de baixo para cima e o gama sat está de cima para baixo. Por isso que o gama sub é o gama sat menos o peso específico da água. E aí, sim, daí, Jaciara. Bem, o que isso facilita? Que eu posso calcular direto a tensão efetiva. A variação de tensão efetiva é só pegar o gama sub e multiplicar pelo AZ. Entendeu? Vamos ver aqui. Olha só. Aqui. Todo mundo aí entendeu, né? Mais ou menos? Sim. Ok? Aqui é para calcular o peso específico nessa situação aqui, no ponto A. Tá certo? Bem, eu poderia ter feito como aqui, ó. Como eu sempre faço, né? Poderia pegar aqui, ó. Peso específico da água é 10. No ponto A. Ele está fazendo aqui aquela forma bem devagarzinho, ó. Tensão efetiva é igual a quê? 18 vezes 1,5. Aqui é o meu perfil. Eu tenho um solo 1, que tem um peso específico de 18 vezes 1,5. 18 vezes 1,5. Mais, tá? Está calculando tensão aqui efetiva, tá? Mas, aí olha só o que ele fez aqui. Ele pegou essa espessura dessa camada aqui, que é quanto? 1,5. E aí, ele já calculou quem? 13,5. Cadê? Peraí, desculpa, gente. Ele pegou 13. Por que 13 aqui está 23? Gama sat. E se meu fosse o gama sub? Gama sub é o gama sat menos peso específico da água. Aí ele pegou 1,5 vezes 13. Correto? Ok, gente? Mas eu já estou usando aqui essa formulação aqui, ó. A variação de tensão efetiva vai ser o gama sub vezes o AZ. Mas, aí ele vem para essa camada. Lhe deu gama sat? Deu. Quanto é o peso específico da água? É 10. Então, eu posso pegar 25 menos 10, vou usar essa formulação aqui, que é o gama sub, né, que é 25 menos 10, gama sat, vale 25. O peso específico da água vale 10. O gama sub vai ser 25 menos 10, dá 15. 15 vezes 1,5. Tensão efetiva vai ser a soma disso tudo. Pronto. Ok? Ótimo. Mas vocês viram aí que aí a gente não sabe quanto nem a tensão total, nem a poropressão, né? Ele te dá direto, né? E aqui eu fiz o cálculo, né? Se você quisesse fazer ela sozinha, né? Se você quisesse calcular primeiro a tensão total. Não, aqui ele está calculando a tensão total. Olha, o que é isso aqui? Mas, gente, vocês viram aqui? Eu não sabia disso aqui, não. Não, acho que eu tô ficando maluquinho, porque tem uma tem caneta aqui? Oh, gente! Você pode colorir, inclusive. Oh, meu Deus, se eu soubesse! Vocês estão vendo, gente? Ai, que maravilha! Olha! Oh, que gracinha! Se eu soubesse, eu tinha feito com vocês. Olha aqui, dá para eu escrever. Que maravilha! Agora você tem que aprender como é que apaga. A criança ganhou doce.
Meu Deus, que feliz! Achou a Peraí. mina de brigadeiro. Eita, pau, e agora? Peraí, calma. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. E aí, meu Deus. Pra cá. Agora como é que apaga? Agora outra descoberta. Eu Não, já se ia você clicar aí, vai ter a borrachinha. Pode clicar aí. Cadê? aqui. Vê? Clica lá no Seta, cantinho. Você tinha caneta, clicado aí, ó. borracha. Tá bom. Borracha. Você pode apagar de uma vez tudo que você escreveu, se você quiser. Gente, se eu soubesse disso, a nossa aula tinha sido melhor. Eu ia aprender. Acho que eu vou comprar uma caneta. Será que tem caneta para colocar aqui? Nossa, mãe do céu! Ah, que legal! Putz, grille! Nossa, mãe do céu! Muito legal! Cara, já são 9h30. Ou você Já querendo vou chegar terminar. meia-noite com a gente. Vocês ainda não viram o horário de vocês? Aumentou agora. O Vai quê? até as 10. Vai até as 10. São 3 horas de aula agora. Como é que é? Ninguém falou nada disso, não. Não, sempre foram 3 horas, velho. Não, mas era até 9h40. Era agora até 10 horas? Até aqui às 22. Ô, gente. Não, mas aqui, hoje por hoje, eu vou acabar. Mas eu não sei se todo mundo está presente no início da aula, tá? Então, deixa só um minutinho, Douglas. Eu vou mandar para vocês esse arquivo. Aliás, eu vou até... Só um minutinho que eu vou tirar ele daqui. Deixa eu ver como é que faz para entrar com vocês, parar a gravação. Oh, meu Deus. Professora, eu tive dificuldade de entrar no início da aula e eu entrei uns 50 minutos depois que eu consegui acesso. Aí não peguei o início não, tá?